E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Papá e no conteúdo de hoje tô aqui com um baita monitor da LG Ultra Wide de 34 polegadas, o WR50QC. Eita, rapaz! O monitor que tem resolução de 2K e a gente comprou lá no nosso grupo do Telegram em oferta, por volta de R$ 1.700. Foi até em live, hein? Rapaz, eu confesso que eu comprei esse monitor aqui achando que ele ia ser menor. Olha o tamanho da caixa desse negócio, cara. Isso é realmente muito grande, cara. Colossal o tamanho. E detalhe, estamos falando de um monitor comprado dentro do AliExpress e veio pela Magalu, com notinha fiscal e tudo mais. Mas vamos aqui continuar o unboxing desse carinha, velho. Detalhe, né, que esse monitor, ele não tem apenas 34 polegadas, ele não é apenas ultra wide, né, o que corresponde a mais ou menos duas telas juntas, uma do lado da outra, como também ele é um monitor que tem 100 Hz de taxa de atualização e promete ter HDR, viu? Ó, vamos cortando aqui. Considerando o tamanho da tela e todos os recursos que ela tem e a alta taxa de atualização, eu acho interessante, né? Eu não entendi por que exatamente que o painel dele vai ter apenas 100 Hz de atualização. Por que não 120 Hz ou 144 como a gente costuma ver nos monitores, né? Mas a gente vai vendo isso no decorrer do teste. Ainda assim, né, cara, estamos falando de uma tela muito grande num preço muito barato. Bom, aqui, já começando, né, a desembalar, eu já começo a ver algumas coisas, o que eu tenho aqui na parte superior. Parece que é a base do monitor, alguma coisa assim, ou ponte de alimentação, deixa eu ver. Ó, é um fio aqui de fonte de alimentação, cabo HDMI, um cabo normal. Outra partezinha aqui da ponte de alimentação, né? A gente abrir aqui o saco, dá para notar que ela encaixa aqui. Detalhe, a gente está falando de um monitor super grande que tem uma fonte de alimentação externa. E além do cabo HDMI, a gente tem um cabo DisplayPort, que vem aqui enroladinho, até com umas dicas, tá? Inclusive aqui já no manual a gente consegue ver que ele é um monitor de LED, tá? O que também justifica um pouco o preço e a taxa de atualização. Continuando aqui um pouco mais, a gente tem uma base. Cara, e olha o tamanho desse negócio para acompanhar o monitor, cara. A base é gigante em meia lua, legal. A gente tem um material forte aqui de metal. Aqui a gente também tem um isopor que veio protegendo o monitor. O outro complemento da base, que aparentemente é de plástico com talvez um miolinho de metal, olha lá, para fixar no monitor. E aqui, rapaz, eu acho que eu já posso tirar com muito carinho, muita cautela, o monitor da caixa. Eu acho que eu desembalei do jeito errado, mas vamos que vamos. E o que restou dentro da caixa foi só isopor mesmo, beleza? Olha o tamanho dessa tela, isso aqui é muito grande. A gente tem aqui 34 polegadas ultra wide, ou seja, são duas telinhas aqui esticadas, ao invés de uma telona, né, quadrada, como a gente está acostumado a ver em 34 polegadas, ou 32, né? A gente pode ver aqui no designer dela que ela é meio curvada, né, o que ajuda a não dar muito reflexo. E aqui na parte de trás, a gente tem duas entradas HDMI, uma DisplayPort, uma saída para som e entrada de ponte. Além disso, a gente tem um encaixe aqui do suporte e aparentemente está no padrão VESA, viu? Que é aquele padrão mais comum, né, para a gente colocar suporte de TV e monitor, padrão universal. Detalhe que nessa área aqui a gente tira os parafusos que vem, coloca aqui o suporte por cima e aqui tem um ganchinho para eu parafusar ele bem encaixadinho aqui nesse centro. E olha só que bacana, ela fica uma TV com suporte. Antes mesmo de eu vir aqui a parafusar o monitor, ele já fica firme. Só que o meu objetivo principal não é usar esse monitor com o suporte de fábrica. Eu quero usar ele com o suporte articulado, se der tudo certo. Mas ele pode acabar sendo meio grande para o meu objetivo, então vou ter que experimentar. Meus amigos, aqui está o nosso monitor montado na nossa mesa gamer, do jeitinho que eu vou usar. Também tem um outro monitor aqui do lado. E olha, gente, não repara na bagunça, porque aqui a gente está se ajeitando ainda, é um lugar temporário que eu estou trabalhando. E eu instalei aqui esse monitor num suporte de monitor convencional, ok? Igual aqueles que você acha da Norte Bayou, da Onistec, e ele é feito, inclusive, para monitores de até 30 polegadas. A gente está colocando um monitor de 34 polegadas, porém ele suporta até 20 quilos e esse monitor tem 5,9 quilos. O que eu perco aqui ao colocar um monitor de 34 polegadas é um pouco da questão de mobilidade, uma vez que esse suporte, tá certo que ele vai subir, descer e manter ele na posição que eu quero,
mas ele também serve para girar o monitor aqui, caso eu quiser colocar ele no modo retrato. Se ele fosse menor eu conseguiria, e um monitor de 34 polegadas fica inviável, né, para fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, eu considero, né, um suporte como esse um acessório muito importante porque me permite regular o monitor na altura que eu quero e do jeito que eu quero. Então, com nenhum monitor, eu não fico sofrendo com esse negócio. Ah, não tem a base, não tem um pezinho. Um suportezinho desse aí que custa 100, 150 reais, dependendo da promoção, a gente mata a pau. Logo de cara aqui, a gente vê uma imagem normal, super bonita, e realmente eu acho que esse monitor consegue trazer uma imagem muito bonita, tá? Na caixa tá escrito que ele tem um painel de LED, que também pode ser chamado aqui no caso de um painel VA. Eu particularmente não tenho problemas com painel VA, eu gosto muito da relação de cores dos painéis VAs e tudo mais. Só que olha, os painéis VA da LG têm uma característica que eu não gosto e eu vou falar no decorrer do vídeo. Aqui do lado nós temos um monitor IPS, um monitor portátil, e a gente já percebe logo de cara, se comparar aqui com o painel VA, que as cores aqui, principalmente as cores pretas, as cores vermelhas, elas são bem mais fidedignas no painel IPS. Então essa é uma das características do painel VA, ele não traz uma fidelidade de cores tão fortes, por exemplo, quanto um painel IPS, e por isso os monitores que têm painel VA tendem a ser um pouco mais baratos. O painel VA também muitas das vezes pode impactar na taxa de atualização de um monitor, podendo causar alguns ghosts, né, que são aqueles pequenos rastros em algumas cenas. E esse monitor ele tem 5 milissegundos de taxa de atualização, o que é uma taxa de atualização relativamente alta para quem quer jogar, mas ainda dentro dos padrões aceitáveis. Fazendo um teste de visualizações de vídeo no YouTube, a gente pode ver que ele tem uma imagem muito linda, a gente tem um padrão de cores muito bonito, e isso é notável, inquestionável. Além disso, vale mencionar que por ele ser ultra-wide, é natural você ter algumas bordas nos vídeos do YouTube, principalmente tela cheia. E por isso tem uma extensão que você pode baixar e instalar no Google Chrome, que acaba dando um pequeno zoom na imagem para acabar com essas bordas caso te incomode. Mas isso é apenas um detalhe, né? Isso é uma coisa normal que quem tem um monitor ultra-wide acaba passando. Uma coisa que eu não posso deixar de relatar é o meu objetivo comprando esse monitor. E o principal objetivo dele para mim é o ganho de produtividade, por isso que eu coloquei ele ainda do lado de uma pequena telinha aqui. É natural para mim, na minha rotina, abrir várias janelas no computador, ou, por exemplo, durante uma transmissão, necessitar de ter várias janelas abertas. E com o monitor ultra-wide, eu consigo exibir o que 2 monitores exibiriam para mim, e até com um pouco mais de eficiência, uma vez que, teoricamente, né, se eu tivesse uma tarja aqui, por exemplo, eu não conseguiria colocar uma janela aqui no meio de 2 janelas assim e fazer um bom gerenciamento. E aqui, por exemplo, supondo que eu estivesse fazendo uma live, eu teria aqui a minha tela de transmissão, com o meu backup, né, para me enxergar minha imagem e tudo mais, e fazer as configurações da live, o chat passando aqui, e uma janela no qual eu poderia estar exibindo conteúdos para vocês e reagindo, mostrando ofertas. Ou seja, com um monitor só eu conseguiria fazer tudo sem ficar abrindo janela, fechando janela e minimizando. E com um pequeno monitor aqui no canto, eu acabo tendo um setup ainda mais completo, com uma janela de sobra, caso seja necessário. E além disso, por ele ser um monitor IPS que tem maior fidelidade de cor, acaba sendo a minha referência, né? Então já é importante deixar super claro que eu entendo o meu ganho de produtividade com esse monitor, mas ao mesmo tempo eu entendo uma fraqueza dele, que é o painel VA, que me tira um pouco da fidelidade das cores. Super normal, a gente pode lidar com isso. Porém, eu tenho que falar sobre o painel aqui desse monitor em específico da LG. Essa imagem que você está vendo é uma imagem já pré-configurada. Assim que eu peguei ele, que eu já bati o olho no wallpaper da área de trabalho, eu confesso que eu não tive uma boa primeira impressão. O que me obrigou a fazer alguma pesquisa, o que me obrigou a futricar em algumas configurações para conseguir obter a melhor imagem. Por exemplo, esse wallpaper que está aqui na tela, com as configurações de fábrica do monitor, não estava apresentando uma boa relação de contraste. E ainda assim, se a gente olhar bem de perto, a gente começar a reparar os degradês aqui, a gente vê alguns borrõezinhos na tela. Isso daqui é um sinal de que a relação aqui, o ajuste de cores do monitor ou painel, não é lá dos melhores.
E infelizmente não é a primeira vez que eu noto isso no monitor ultra-wide da LG. Vocês conseguem ver aqui, ó, um pequeno borrão? Vou colocar aqui nas configurações de fábrica para você entender o que eu estava querendo dizer. Agora nós temos o monitor aqui com as configurações de fábrica. E olha essa relação de contraste horrível, horrível, gritando na minha cara. E não é só no wallpaper, eu acabo notando essa mesma relação de contraste porca, esse mesmo degradê zoado nas configurações, às vezes vendo um vídeo no YouTube. A gente pode ver aqui, olha só como que esse negócio não está bem gerenciado. Era para ser uma transição um pouco mais suave. Ainda assim, do lado mesmo a gente nota uma imagem com uma qualidade muito bacana. Ah, Fafá, mas isso aqui é normal e tudo mais. Cara, eu tenho um monitorzinho aqui IPS de referência aqui do lado e a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo com ele. Vê se tem algum problema no degradê aqui. Não tem. A gente até vê sim, né? Às vezes a passagem aqui da cor, mas muito mais fluida, né? Com muito mais qualidade. Mas é aquele negócio, também não vou sair condenando o monitor por conta disso. Eu mesmo já mostrei para vocês aqui que eu fiz uma configuração que praticamente anulou esse negócio. Ainda ficou um pequeno rastro, mas quase anulou. Bom, agora a gente vai para um ponto legal. Aqui embaixo da logo do LG, a gente tem um botãozinho e se você apertar ele aqui da direita para a esquerda, você pode controlar o volume. Na traseira desse monitor a gente tem uma saída de som, ele não tem som próprio, mas a gente pode ligar uma caixa de som ou um fone nele. Se eu apertar o botão, aparece esse menu, que eu posso controlar as entradas, né? Ele tem duas entradas HDMI e uma DisplayPort, posso escolher. E apertando aqui para baixo, eu posso selecionar o modo de imagem. E nos modos de imagem, a gente tem aqui o modo de imagem vívido, acho que é melhor mostrar assim, né? O modo efeito HDR. E o efeito HDR, cara, nossa, olha só que coisa horrorosa esse efeito HDR. E no modo leitura. Também, aqui a gente já perde, a gente já não vê essa diferença, mas também não gostei. Modo cinema, que melhora um pouco as coisas. Modo FPS, RTS e o modo deficiência de cor para ajudar quem tem deficiências a enxergar, né, distinguir a diferença de cor. Isso aqui eu achei da hora. Eu tava usando o efeito HDR, que é o pior modo aqui, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como, tá? Mas voltando aqui no menu de configurações, além dos modos de imagem, a gente pode vir aqui nas configurações gerais e configurar o idioma, que tem português, tecnologia Smart Energy Save, que é um algoritmo para economizar energia através de uma compensação de luminosidade. Eu sinceramente não notei diferença com ele ligado nem desligado, mas se economiza energia tá bom, então deixei aqui. Tem modo de hibernação profunda, tem como a gente verificar a compatibilidade da entrada, a gente está usando aqui DisplayPort 1.4, tem como ativar e desativar o alarme quando liga. O alarme dele, para ser sincero, é feio, tá? Barulho chato, mas eu vou deixar ligado, né? Que em caso de algum problema a gente fica tranquilo. A gente pode bloquear o OSD, que são as configurações, e resetar ele. Aqui a gente também pode personalizar os modos de imagem, né? A gente tem o personalizado, vídeo, aquilo tudo mais que a gente mostrou, mas aqui a gente pode ajustar com detalhe a imagem. E aqui, né, além de eu poder mexer em brilho, contraste, nitidez, eu também posso ativar um modo que chama Super Resolution Plus. E esse modo Super Resolution Plus, ele deixa a imagem com uma cara muito mais nítida, o que realmente faz a diferença. A gente pode ver também pelo próprio wallpaper aqui na tela. E a gente consegue ver aqui, por exemplo, tentar dar um zoom, os granulados no wallpaper com muito mais nitidez com esse modo Super Resolution Plus ativado. Vou desativar ele aqui para você ver. E esses granuladinhos acabam ficando muito mais suave. Porém, vale mencionar que esse modo, ele acho que ajuda bastante para jogar, mas ele começa a te incomodar com o tempo na hora de ler e coisas do tipo, tá? Então eu francamente prefiro o modo natural mesmo da parada. E também tem uma configuração de DFC que ajuda, né, na relação de contraste e pretos. É uma tecnologia exclusiva da LG que ajuda nisso. Eu particularmente gosto de não ativar esse tipo de coisa, prefiro a imagem normal. Temos aqui ajuste de jogos para escolher o tempo de resposta, né? Posso colocar ele o mais rápido possível. A gente tem o FreeSync, o estendido, o básico e o desligado. O estendido é melhor. E também tem o estabilizador de preto,
que é basicamente, né, uma parada que vai ajustar o nível de saturação da cor preta. Quanto mais você coloca, acaba que a gente realça, aguça aquele contraste zoado. E quando a gente abaixa, dá uma melhorada muito boa naquela relação zoadinha do contraste. Tá vendo? Praticamente eliminou o problema eu tirando o estabilizador de preto. Porém, vale mencionar que o melhor jeito de eu configurar esse monitor não é através do menu dele mesmo, é através de um software que você baixa na página oficial dele, que é o software On Screen Control. Quando você instala esse app, ele primeiro vem com essa tela aqui, ele pode te ajudar a te orientar, né, na divisão da tela. Ele te ajuda, por exemplo, quero usar um monitor aqui com 3 janelas. Você clica aqui e automaticamente quando você pegar a janela aqui do navegador, ele já vai jogar aqui para o quadrante que você quer. Eu acho que ajuda bastante. Você pode ir mexendo nisso, né, à medida que vai usando o PC, mas também pode deixar ele priorizando uma tela cheia, né? Tudo que você jogar aqui ele vai priorizar a tela cheia. E o modo padrão do Windows, a gente também pode priorizar a divisão aqui, ó, entre 8 quadrantes da tela, bacana, né? E aqui a gente pode fazer a configuração do monitor e a gente pode mexer na relação de contraste e brilho. Isso daqui me ajudou bastante. Eu fui lá, coloquei o contraste aqui no 50, beleza? Pode ver aqui que o modo de imagem está no vívido. Aqui tem o preset da aplicação, eu não mexi. E aqui tem configuração de modo de jogo. O que eu fiz? Coloquei aqui o estabilizador de preto lá embaixo. E olha, aqui a gente já matou a pau na configuração dele. Só que a imagem não ficou tão legal, né? E aqui ele tem um outro modo, que é uma outra configuração, que é a interface para jogos, tá vendo? Mude para interface para jogos. A gente aplicando a configuração que a gente fez aqui, né? E mudando para interface para jogos, ele acaba ficando com esse visual e a gente acaba tendo uma interface mais ligada na configuração da cor dele e tudo mais. Detalhe que mesmo com os ajustes do app, a gente também tem os ajustes de cor e a gama aqui, que é personalizada já no modo de configuração do monitor, não pode ser ajustada pelo app. E aqui ela também acaba sendo um pouco importante, né, para a gente acabar tendo a qualidade perfeita de imagem. E, enfim, a gama faz muita diferença para a gente chegar a ter a qualidade de imagem que a gente quer. Eu, por exemplo, gostei aqui mais do modo 4 e também a temperatura de cor acaba fazendo a diferença, né? Se a gente vai querer um monitor mais quente, mais médio, frio, ou se eu vou regular manualmente, né? Eu, por exemplo, gosto da configuração aqui no médio. Indo um pouco mais a fundo nas especificações técnicas desse monitor, eu também não gostei da gestão de cores quando a gente habilita o modo HDR no Windows. As cores até ficam mais vivas no contexto geral, mas novamente a gente acaba brigando com aquela relação do contraste de novo. Caso você queira usar o HDR nesse cara, você vai acabar também fazendo uma série de ajustes novamente, até chegar num ponto um pouco melhor. Então, para mim, se você está querendo usar um monitor com HDR, cara, esse cara aqui talvez não seja a melhor opção, principalmente dentro do Windows. Mas uma coisa eu tenho que falar, né? A gente tem aqui uma resolução de 3440 por 1440, que é uma resolução bem alta, seria correspondente a uma resolução 2K, considerando que a gente tem uma tela esticada aqui. Se fosse no monitor 16:9, já seria uma resolução bem perto do 4K. A taxa de atualização da tela também bate os 100 Hz conforme prometido, tranquilamente. Agora, se tratando de jogos, uma coisa que é muito legal se tratando de um monitor ultra-wide é jogar jogos de FPS. A gente consegue ter um campo de visão muito elevado graças a isso. Via de exemplo, aqui a gente tem uma gameplay passando de Call of Duty. Jogar com esse carinha não é nada ruim, pelo contrário, jogar com ele é muito bom, mas vale mencionar que ele é um monitor que tem um tempo de resposta de 5 milissegundos. O foco dele não é jogar, é produtividade, apesar dos modos de game que ele tem. Mas é óbvio que mesmo ele não sendo um monitor focado em games, que ele vai te trazer a vantagem que o monitor ultra-wide traz sim para você em games. Ainda mais se tratando de um monitor ultra-wide com uma resolução tão alta, realmente ele acaba sendo muito legal nesse sentido. Francamente, né, eu já consigo imaginar aqui juntando 3 telas dessa e fazendo um baita de um cockpit de corrida. Imagina que é a sensação, né? A gente pode ver aqui como é ampla, né,
a visão que a gente tem jogando em ultra-wide. Vale mencionar, né, que na prática mesmo, vendo o vídeo, jogando, aquela relação de cores que eu fui um pouco chato, que eu peguei um pouco no pé desse monitor, ela acaba não sendo notada, como você pode ver em cenas mais claras, cenas mais escuras, onde há muita movimentação, ele se sai extremamente bem. A taxa de atualização é legal, a gente não vê estourados no degradê, e acaba que ele, no final das contas, entrega assim uma qualidade legal, principalmente para cenas em movimento. E a gente pode ver aqui, ó, né, com o monitor IPS do lado, que dificilmente ali, se eu não estivesse falando, né, você talvez notaria a diferença. A gente nota assim que esse aqui é um pouco mais vivo, mas não uma diferença assim tão gritante, né? E no fim das contas ele acaba sendo um monitor que traz sim um diferencial bem interessante. E na promoção, no valor que eu peguei, faixa de R$ 1.700, com certeza aqui eu não me arrependo, pelo tamanho da tela, pela proporção e tudo mais. E uma coisa que eu tava esquecendo de mostrar é que ele também tem aqui uma opção que é o PBP. Difícil falar, né? E esse PBP aqui, ele dá acesso a duas entradas do monitor ao mesmo tempo. E ele transforma esse monitor em duas telas. Como você pode ver, eu ativei essa opção. E aqui um lado da imagem ficou preta, por quê? Eu poderia simplesmente conectar um outro dispositivo desse lado aqui da tela, ou até mesmo o meu próprio computador, se eu quisesse fazer um gerenciamento um pouco melhor, né, do lado esquerdo e do lado direito dele. Acho legal essa opção, né, essa configuração, e libera também algumas vantagens, algumas utilidades que esse monitor pode ter, né? Por exemplo, nada me impede de deixar essa parte central aqui para mim usar o Windows enquanto eu coloco um videogame aqui no canto, ou nada me impede, por exemplo, de estar usando um computador aqui e um outro computador nesse canto da tela, né? O que é legal, principalmente para quem faz live stream de jogos, precisa de mais de um PC. Isso daqui é muito legal. Bom, e assim eu termino a minha análise desse monitor ultra-wide de 34 polegadas da LG. Para ser bem honesto, gostei, mas ele tem ressalvas. As cores me incomodaram bastante, mas ainda assim eu acho que é um monitor interessante. Depende de preço. Ele tem que ser mais barato do que a média de monitores que tem a especificação dele. Isso é fato. E um monte de gente elogiando esse carinha no YouTube sem mostrar os defeitos, e por isso eu vou pedir para você assistir o review, gostou da minha análise, deixa o joinha, se inscreve no canal, porque aqui a gente faz uma análise pra valer, séria. Se tem coisa boa a gente fala, se tem coisa incomodando a gente também fala. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tamo junto e até mais.